Olá, boa tarde, igreja. Muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos a continuar a nossa série, o curso Liberdade em Cristo. Então, se tens o livro, estamos em sessão 4, embora seja a terceira sessão entre nós. Nós combinamos as primeiras duas sessões. Nós temos olhado para alguma forma as verdades bíblicas fundamentais de quem nós somos em Cristo, quem Deus é e como Ele se relaciona a nós. E nas próximas 4 sessões vamos olhar para as coisas que tentam nos desviar da verdade, os nossos inimigos. A Bíblia foca-se em 3, realmente: o mundo, a carne e o diabo. E primeiro nesta sessão vamos olhar para o mundo e como este está a tentar fazer-nos olhar para a realidade de uma forma oposta de como Deus diz que de facto é. Paulo disse assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Efésios 2. E depois ele diz também, segundo o príncipe das potestades do ar. O que é o mundo então? Como é que a Bíblia usa a palavra? O que é que isso quer dizer? O mundo é o sistema ou cultura em que nós crescemos e vivemos. Isso irá variar de acordo com o sítio onde vens, obviamente, e nasceste. Eu vou falar sobre isto quase como se tratasse de uma pessoa real, o mundo, e com os seus próprios pensamentos e atos. E não é. No entanto, há uma pessoa por trás disso, Satanás, o príncipe das potestades do ar, que também se chama o príncipe deste mundo. De forma bastante significante, ele puxa os cordelinhos no mundo e usa o mundo para conseguir os seus propósitos. Mas quais são as táticas do mundo? Vamos ver isso hoje. Vamos olhar para as 3 táticas principais que o mundo usa para tentar nos desviar da verdade. A primeira, prometer satisfazer as nossas necessidades profundas que todos nós temos. Nós falamos já sobre isso. Nós fomos criados para ter o tipo de vida que Adão teve. Segurança perfeita, o mais profundo significado, aceitação 100%. Significado, segurança e aceitação. No entanto, quando nascemos, nós não obtivemos este tipo de vida. Desde o nosso primeiro sopro, não nos tínhamos a ligação espiritual com Deus que fomos criados para ter. Porém, fomos criados com essas necessidades inerentes. Quando estávamos a crescer e instintivamente sentimos estas necessidades, lá surgiu o mundo e disse: olha, não há problema, vou-te mostrar onde podes ir arranjar estas coisas. E começou a alimentar-nos com aquelas falsas equações que vimos na primeira sessão. Desempenho mais metas atingidas igual a significado. Estatuto mais reconhecimento igual a segurança. Aparência mais admiração igual a aceitação. E estas são mentiras, já sabemos isso, mas na falta de uma ligação espiritual a Deus, naturalmente seguimos os caminhos do mundo, ou seja, nós acreditamos nas mentiras. O mundo tem um tipo de golpe duplo. Por um lado, faz-nos sentir insignificantes e inseguros, e a pensar que ninguém gosta de nós. Depois, oferece-nos caminhos que prometem exatamente o oposto. Se baseas a tua necessidade de obter aceitação sobre a tua aparência, podias usar quanto botox e cirurgias plásticas que quisesses, mas mais cedo ou mais tarde a tua boa aparência iria desaparecer. 1 João 2, 15, 17 é uma passagem bíblica-chave para compreender como o mundo se apela a nós. Ele diz assim: não há mais o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso mostra que há 3 canais, digamos, pelos quais o mundo trabalha. Eu usei uma tradução literal para estes canais: o desejo ou a cobiça da carne, o desejo ou a cobiça dos olhos e o orgulho dos bens. Estes são os mesmos canais que a Satanás usou quando tentou a Eva. E de novo quando ele apareceu a Jesus no deserto e o tentou. Então, vamos olhar para a carne como o inimigo nas próximas 2 sessões. Okay? Mas aqui vamos ver
como a cobiça da carne está também relacionada com o mundo. Quanto mais acreditamos nas mentiras do mundo e agimos sobre elas, mais os padrões de comportamento pouco edificantes irão se estabelecer nas nossas mentes e depois tornar-se-ão formas de comportar por defeito. Quanto mais acreditares numa mentira, por exemplo, que a comida vai trazer conforto que dura, só um exemplo, mais a carne vai clamar por comida de conforto. E claro, o mundo bombardeia-te com imagens de pessoas a comer e a beber nos supermercados e os restaurantes e oferecem uma abundância voraz de delícias apetitosas. O mundo também o trabalha através da cobiça dos olhos. Mostra-me coisas que diz que vão satisfazer as minhas necessidades, aquelas necessidades legítimas de obter segurança, significado e aceitação. Isto é triste, mas um inquérito realizado por um website cristão concluiu que cerca da metade dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs, mas essa estatística estava a crescer, estão viciados em pornografia na internet. O vício começa com uma promessa. A promessa do mundo que a nossa necessidade de intimidade será satisfeita simplesmente ao olhar para a nudez. Que mal poderá ter? Não é mesmo o sexo físico? Vamos lá. É a afirmação enganadora, mas sedutora. Quase sem dar por isso, a pessoa volta ao mesmo site, vez após vez, progride para websites ainda piores e parece que não consegue parar. De novo, uma promessa de liberdade torna escravidão ao pecado. E uma grande quantidade de atração do mundo é apresentada através de mensagens visuais, revistas bonitas, publicidade na televisão e por aí fora. E por isso nós estamos a percorrer este curso. Porquê? Porque nós queremos liberdade até destes vícios. E se calhar tens uma história com isso e nós queremos afirmar aqui que é um lugar seguro para explorar a graça de Jesus na tua vida. Jesus disse isto: a candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O mundo está sempre a tentar conseguir a nossa atenção com coisas brilhantes e bonitas. Eu penso muito no filme Up altamente. No filme Doug, o cão, está sempre a ser distraído por coisas à sua volta. Ele está a falar com um menino ou um velhote ali no vídeo e de repente ele grita: esquilo! E fica lá perdido na coisa brilhante, o esquilo que ele tentou ver. Distraído da missão dele. E nós somos assim, malta. Vamos ser honestos. Nós somos assim. Em última análise, estas coisas não nos levam para o futuro brilhante que prometem, mas para a escuridão e a confusão. Depois existe o orgulho dos bens. Isto é simplesmente a tentação que o mundo nos atira à cara de nos gabarmos da nossa vida, baseado na mentira que as posses e as metas atingidas nos tornam significantes. Jesus tornou claro que é impossível servir a dois senhores. Mateus 6. E o que o mundo quer é que nós o servamos. Quando sentimos necessidade de gabar-nos sobre o que possuímos, as nossas realizações nos cursos, diplomas, etc., ou quem conhecemos, nós mostramos a nossa insegurança. Estamos a usar essas coisas como uma muleta para reforçar a nossa autoimagem. Mas não precisas de fazer mais isso, porque agora és santo e agradável a Deus. És aceite e completamente seguro enquanto estás em Cristo. Nós falámos sobre isso na primeira sessão. Mas, se houver reflexão, normalmente uma pessoa consegue reconhecer o engano do mundo. Mas há uma decepção muito maior que o mundo nos alimenta, que é muito mais difícil de descobrir. A segunda tática do mundo é pintar um quadro completo da realidade, mas um quadro falso. Uma das indústrias que está a crescer muito neste momento é a da realidade virtual. Porquê?
lá nos mundos virtuais, podes criar um avatar para te representar. E pode ser qualquer coisa que queiras. Podes ter a imagem que sempre quiseres, podes escolher o sexo, que tamanho de corpo, que não vais ter neste momento virtual. Pode ser o que quiseres. Até podes possuir uma casa e o teu avatar pode ir a festas, palestras, até a igreja. Ou, muito mais provável, fazer qualquer tentação que nunca ousavas fazer no mundo real. O mundo virtual é um pouco semelhante ao mundo real, mas não é. Se começasses a confundir os dois, ou ficavas perdido lá emocionalmente, digamos, podes vir a ter sarilhos. No mundo real podes ver um homem ou uma mulher muito atrativos e depois tentar clicar neles para ver o perfil. Ou ficar espacado em frente ao espelho a tentar desesperadamente encontrar um cursor para reduzir o tamanho da pança. Quem me dera, mas pronto. O mundo faz algo semelhante. Pinta uma imagem de como quer que vejas a realidade e depois alimenta-te disso como se fosse a coisa verdadeira. Pode parecer a coisa verdadeira, mas é uma imagem distorcida. E é assim como o mundo funciona, a dar-nos uma realidade distorcida. Estamos a falar sobre a cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. À medida que nós crescemos, todos nós desenvolvemos uma forma de encarar a realidade, a nossa cosmovisão. Quando eu era estudante, eu tive que ler livros de vários séculos, desde a Igreja Primitiva até hoje. E é engraçado, só das pessoas do século XVIII, XIX, cujos autores eram de diferentes culturas, países, eu vi, há grandes diferenças na maneira que nós pensamos. Eu vi isso e eu pensei, fogo. Como é que alguém, mesmo do meu país, né, ou da minha língua, pensava, falava, agia assim? Mas eu vi também pela primeira vez que eu também era uma criança do meu tempo, que muito que eu tinha admitido como certo podia ser derrubado por gerações futuras. Pensa sobre isso. Tu acreditas tal como acreditas por causa da local e ambiente em que foste criado. E se estás a duvidar isso, qualquer coisa, religião, seja o que for, é por causa de uma nova ambiente e cosmovisão que vão contra isso. Nós somos produtos da nossa ambiente. Se quiseres compreender com que rapidez e exaustividade as ideias mudam, tenta arranjar um manual escolar de ciências com já 50 anos. Imagina como os nossos atuais manuais escolares de ciências vão parecer antigos e incorretos daqui a 50 anos. As ideias mudam. A nossa visão da realidade muda, mas a realidade em si nunca muda. A tua cosmovisão funciona como um filtro. Okay? Tudo acontece ao teu redor, passa por este filtro para que compreendas o que significa. Tudo acontece sem dares por isso. Mas se a tua cosmovisão for incorreta, isso irá causar juízos incorretos sobre o que acontece na tua vida. E depois nós partilhamos isso com pessoas da mesma cultura, cosmovisão que nós. Criamos uma bolha de ideias erradas. Vamos considerar algumas cosmovisões diferentes para entendermos isso mais. Okay? Primeira, a cosmovisão não ocidental. A imagem mais comum da realidade que o mundo alimenta às pessoas chama-se animismo. Mas não é predominante no Ocidente, na nossa cosmovisão. É uma crença que as nossas vidas são controladas por uma espécie de poder universal que corre por tudo. Animais, vegetais, minerais e por espíritos de muitos tipos. E, muitas pessoas no Ocidente dizem que não acreditam nisso, mas agem de forma que acreditam. Podes encontrar todo o mundo, realmente, mas é mais predominante fora do Ocidente. Se tivesse esta cosmovisão e algo mal te acontecesse, passarias a tua experiência pelo filtro da tua cosmovisão, para compreender melhor. É provável que imediatamente começavas a suspeitar que alguém pudesse estar a manipular este poder universal ou os espíritos contra ti. Podias sentir a necessidade de resolver isso. Tal como poderias recorrer a uma eletricista para resolver os problemas elétricos lá em casa. Poderias recorrer a uma espécie de eletricista cósmico
ou feiticeiro para resolver os problemas com este poder universal. Se acreditasses nesta imagem particular da realidade, é provável que viverias em constante medo que outra pessoa pudesse ter um maior controle dos poderes ou que pudesses inadvertidamente chatear um espírito que depois se iria virar contra ti. Mas a maioria de nós cresceu no Ocidente e não vai para feiticeiros. Se as coisas começarem a correr mal, em vez disso, temos o constante costume de procurar razões lógicas e tentamos resolver o problema. Isso é porque nos foi alimentado uma visão diferente da realidade pelo mundo, uma que normalmente se chama a cosmovisão moderna ou ocidental. A nossa tendência é dividir a realidade em natural e sobrenatural. Mas depois, concentra-se apenas no natural. Vamos ser honestos. Deus e os barulhos que ouvimos à noite são colocados no reino do sobrenatural e depois são ignorados. As pessoas podem dizer que acreditam neles, mas depois, nos momentos decisivos, tendem a colocar a fé naquilo que conseguem ver, tocar e medir. Afinal, o resultado é que não tomamos em conta a existência do mundo sobrenatural. A fé tem pouco peso na vida e ações de pessoas que dizem que acreditam em Deus. E ele é filtrado para fora pela cosmovisão ocidental. É como alguém uma vez disse: eu acredito em Deus, mas sou um ateu praticante. Talvez seja tu. Talvez te identifiques com isso. Alguém que diz que acredita em Deus, mas a fé, se é possível chamá-la fé, não tem nenhum impacto na vida. E todos nós crescemos com esta cosmovisão no Ocidente, à nossa volta, e descobrimos que é fácil professar uma crença intelectual em Deus e a existência do diabo, por exemplo, mas depois vivermos a nossa vida cristã como se não fossem reais. Daqui a pouco vamos voltar a isto, mas a cosmovisão ocidental predispõe-nos a confiar apenas naquilo que vemos, tocamos e medimos, ou seja, só numa parte de criação de Deus, mas fechados à outra. E a terceira, a cosmovisão pós-moderna. É a cosmovisão de muitos hoje, realmente. Ela quer ir para além das certezas que a cosmovisão moderna não conseguiu oferecer. A experiência pessoal tem sido o teste para medir se uma ideia é válida. Quanto mais novo fores, mais provável será que tenhas sido influenciado pela ideologia pós-moderna. A cosmovisão moderna poderá não ver Deus como verdade, mas não nega também a existência da verdade em si, mas vê-a como algo que pode ser descoberto através da ciência. No entanto, no pós-modernismo, a verdade não existe. Pelo menos não existe como algo objetivo. Muitas vezes isso é exprimida assim: bem, isso é verdade para ti, mas não é a minha verdade. Ou há muitos caminhos para Deus e todos são válidos. Já que existem muitas comunidades humanas, há muitas versões da verdade. Um exemplo assustador disto: professores na universidade relatam que cada vez mais os estudantes não querem afirmar que o Holocausto foi algo errado. Eles admitem, sem problema, que seria errado para eles, mas não querem impor a sua verdade sobre as pessoas que viveram numa altura diferente. A verdade é vista como sendo algo que vem da nossa perspectiva e experiência individuais, não como sendo algo relevado por Deus. Se toda a verdade é criada por humanos e todos os humanos são iguais, então o próximo passo lógico é que toda a verdade é igual, desde que não magoem ninguém. Qualquer outra cosmovisão que alega ter todas as respostas é vista com grande desconfiança. E, de facto, qualquer pessoa que tenha convicções fortes poderá ser vista com desconfiança e desprezo, porque já que não existe verdade objetiva, aqueles que têm convicções relativamente à verdade são vistos como fanáticos, perigosos ou religiosos. A cosmovisão pós-moderna já não faz diferenciação entre o que uma pessoa pensa e faz e a pessoa em si. Por exemplo, se disseres que
o meu comportamento está errado, estás a julgar-me a mim. Estás a ver a diferença? Se discordares com as minhas crenças, estás a menosprezar-me a mim. Então, há uma grande pressão para que nós aceitemos o estilo de vida de todos como verdade e válido. Não importa o que for. É por isso que há igrejas que estão sob pressão crescente para ordenar bispos, por exemplo, que têm qualquer estilo de vida sexual. Ou que cristãos estão sob pressão em concordar com as outras religiões para serem igualmente válidas. Dizer que respeitamos o direito de outras pessoas para ter as crenças e nós podemos ter convívio e diálogo com elas, mas recusamos concordar com essas crenças, já não é aceito. Talvez já tenhas experimentado isso também no trabalho, na escola. Há uma grande pressão em concordar que as suas crenças são igualmente verdadeiras como as nossas. Efetivamente, o que é a verdade agora? É mais opinião. As pessoas que gostam do pós-modernismo dizem que todas as alegações da verdade são iguais, mesmo se houver conflito entre elas. E isso é a crença base do pós-modernismo. A crença que não existe uma verdade objetiva. Aquelas não são as únicas visões que o mundo nos alimenta. Apenas aquelas que são mais comuns. Há muitas formas diferentes de ver a verdade, a realidade. Todas as religiões, filosofias são uma cosmovisão. Então, o que é a verdade? O que há? Que há um poder espiritual fluir pelo universo ao qual podemos ter acesso? Algo que apenas a ciência pode descobrir? Ou qualquer coisa que queiras acreditar? Que cosmovisão está certa? Realmente, nenhuma delas. A Bíblia alega ser a revelação de Deus, a realidade para as pessoas que Ele criou. Se isso for mesmo assim, então o que poderíamos chamar a cosmovisão bíblica é como é na verdade. Isso soa intolerante, especialmente para as pessoas de pós-modernismo. Bem, só há uma forma de conduzir um carro, certo? O fabricante criou o carro de certa forma e podes tentar calcar no travão quando queiras ir para a frente, mas não vai funcionar. Só há uma forma de fazer com que o computador funcione. Poderás dizer, não, eu vou fazer a minha maneira e clicar em teclas diferentes, mas não vai fazer aquilo que queres. Deus é o Criador e Ele estabelece as coisas de certa forma. A Bíblia é bastante clara em afirmar que há verdade independente do que as pessoas creem. De facto, diz que Deus é verdade. No nosso mundo pós-moderno, podemos sentir-nos desconfortáveis quando dizemos isso. Soa arrogante ou intolerante. Mas a fé e a lógica não são incompatíveis. De facto, a lógica mostra claramente que a verdade absoluta realmente existe. Considera a questão mais importante que todos nós enfrentamos. O que acontece quando morremos? O hinduísmo ensina que quando a alma morre, a reencarnada noutra forma. O cristianismo, que as nossas almas passam a eternidade ou no céu ou no inferno. Os ateus, que voltamos à Terra só e não existe a alma. O pós-modernismo, como quiseres, à vontade. Podes inventar qualquer coisa, qualquer Deus e adorá-lo. Será que todas estas coisas podem ser verdadeiras? O pós-modernista daria a resposta, sim, claro. Podes acreditar naquilo que quiseres, logo que não ataques a minha verdade. Todos nós temos as nossas verdades. Mas será que isso faz sentido? Temos que ser adultos. Claro que não. Então, por outras palavras, será que a tua crença no que vai acontecer quando morreres faz qualquer diferença ao que vai de facto acontecer? Ou será que todas as pessoas em todo o lado vão ter a mesma experiência depois da morte, independentemente daquilo que creram antes? A lógica diz que vamos todos ter a mesma experiência, independentemente daquilo que escolhemos acreditar antes do evento. Se os hindus têm razão, todos vamos ser reencarnados. Se os cristãos
Vamos enfrentar o trono de julgamento de Deus. Se os ateus têm razão, vamos voltar à Terra e já acabou. Mas é uma impossibilidade lógica que todas essas crenças possam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não é possível. Né? É como eu digo às pessoas, 1 mais 1 iguala a 2, mas não é possível também iguala a 3 só porque alguém quer isso. Então, é claro que existe a verdade real, que é independente do que as pessoas querem. Realmente, esta é a visão que a humanidade tem tido durante milhares de anos e foi considerada óbvia até há pouco tempo. Deus alega mesmo ser verdade, porque Deus é verdade. Toda a verdade real é dele e é verdade em todo lugar e para todos nós. Não importa onde e quando nós nascemos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14:6. Acho que estás a ser intolerante ou arrogante quando dizes que Jesus é o único caminho para Deus? Volta para aquela pergunta crucial, o que acontece quando morremos? Só pode existir uma resposta verdadeira para isso. Os cristãos têm muitas razões credíveis, na minha opinião, para acreditar que Deus escolheu revelar isso na Bíblia. Não estamos a propor uma versão da verdade que inventamos nós próprios. A cosmovisão bíblica tem sido testada e foi provada como fidedigna por milhões de pessoas durante milhares de anos. De facto, muitas dessas pessoas normais descobriram que, ao escolher acreditar nela, foram capazes de alcançar ou ser a catálise para coisas verdadeiramente extraordinárias. Abolir a escravatura, ajudar toxicodependentes a encontrar liberdade do vício e por aí fora. A verdade realmente importa. Podemos achar difícil expressar um argumento fora da moda, mas será que na verdade estamos a ajudar as pessoas se as encorajarmos na sua visão que a verdade não existe, quando Jesus disse claramente que Ele é a verdade? Compreender as cosmovisões dá-nos grandes oportunidades de pregar as boas novas de Jesus. Aqueles que têm uma cosmovisão pós-moderna são geralmente bastante abertos a discutir a espiritualidade, por exemplo. Podem ter dificuldade em ver a verdade como sendo absoluta, mas tentem a ser muito mais abertos à ideia que a verdade está enraizada num relacionamento com uma pessoa viva com Jesus. Aqueles que acreditam num poder espiritual impessoal e espíritos bons e maus ficam mesmo gratos quando aprendem que em Cristo podem agora estar assentados com Deus acima de todos os poderes e potestades. Precisamos de encontrar formas de comunicar a verdade e eles de forma que eles compreendam e de forma a ajudá-los. Mas é crucial compreendermos que nós próprios também crescemos com uma cosmovisão e reconhecer que ela nos deu uma imagem falsa sobre a realidade, seja americana, seja brasileira ou portuguesa, cubana ou seja o que for. O mundo quer que nós continuemos a aceitar isso sem questionar, mesmo quando já somos cristãos. É muito fácil fazer isso também, mas vai causar problemas. Em vez de tomar uma decisão de virar as costas às crenças antigas, simplesmente adicionamos algumas crenças novas, as partes cristãs, à forma como vemos a vida. Esta abordagem de mexer e misturar é muito comum, mas é muito perigoso. É como se tivéssemos um sistema de crenças central. E a nossa cosmovisão original e quando nos tornamos cristãos, só adicionamos uma cobertura aqui, né, de crenças cristãs. Mas o central aqui continua a estar lá. No momento decisivo, revertemos as crenças centrais que sempre tivemos, simplesmente porque nunca viemos a descobrir que não são como o mundo realmente é. É como os rebuçados com desenhos. Quando estão embrulhados na loja, parecem todos iguais. Mas, por vezes, quando se dá uma trinca e descobre-se que não tem o desenho por dentro, mas só por fora, para eles pouparem dinheiro. É como isso.
Se não tivermos cuidado, vamos apenas colocar as nossas crenças cristãs do lado de fora, sem deixar que toquem no núcleo do nosso sistema de crenças. E isso é fácil, reconhecer em pessoas com cosmovisões diferentes à tua. Mas é muito difícil reconhecer quando nós fazemos isso. Porque é a única realidade que conhecemos, muitas vezes. Um exemplo. Num país da África, uma organização missionária plantou uma igreja e queria passar a liderança para os nacionais. E foram apresentados 2 homens para a posição. Um deles foi ter com um feiticeiro para conseguir um encanto para melhorar as hipóteses de ser escolhido. O que é que o homem estava a afirmar sobre o que realmente acreditava? Ele estava a dizer: eu não tenho certeza sobre o poder de Deus, mas eu acredito mesmo no poder do feiticeiro. Isso para nós pode soar ridículo, mas ele estava simplesmente a reverter para as suas crenças centrais. Agora uma pergunta: como é que nós somos afetados pela cosmovisão ocidental? Façam uma pausa. Vamos fazer uma pausa no vídeo. Agora discutirmos. Como achas que a cosmovisão ocidental te afeta e a tua fé? E depois podemos voltar à mensagem. Bem, a nossa cosmovisão efetivamente nega a realidade do mundo espiritual. Algumas partes da Igreja têm tentado livrar-se de toda a bagagem sobrenatural que eles acham necessária para poderem encaixar-se e para ser normais à vista do mundo. Não é comum encontrar, até com os ministros que negam o milagroso, o nascimento da Virgem, a ressurreição de Jesus, a existência sobrenatural, anjos, demónios, por aí fora. A maioria de nós reconhecemos a realidade do mundo espiritual, pelo menos intelectualmente, certo? No entanto, a cosmovisão ocidental predispõe-nos a viver as nossas vidas como se não existisse. Não precisamos de ver um demónio atrás de cada arbusto, mas se ignorares a realidade espiritual por completo, acabas por ter problemas. Quando algo corre mal nas nossas vidas, muitos cristãos culpam quem? A Deus. Porquê? Porque, influenciados pela nossa cosmovisão, estão a esquecer de 2 coisas. A vontade, obviamente, de outras pessoas e a realidade de Satanás. Que a Bíblia diz, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema mental, psicológico? Profissionais de saúde normalmente ignoram a realidade do mundo espiritual. Se uma pessoa ouvir vozes, por exemplo, a conclusão é que é um problema mental, talvez um desequilíbrio químico. A possibilidade que as vozes possam ser demónios nem é considerada. Mas uma visão saudável da realidade reconheceria essa possibilidade. Também no aconselhamento cristão, mais triste, a realidade do mundo espiritual muitas vezes é ignorada quando se ajuda as pessoas a lidar com os seus problemas. Será que os problemas são de origem psicológica ou espiritual? Uma cosmovisão saudável diz que ambas são possíveis, mas a Igreja tem-se polarizado em 2 campos. Um a ignorar o mundo espiritual por completo e o outro a encontrar demónios em todo lugar. Nós somos pessoas completas e precisamos de tratar o todo da realidade. Precisamos de levar as 2 coisas em conta. E dizemos que acreditamos na Bíblia, mas muitas das nossas decisões são tomadas com base naquilo que podemos arcar, em vez daquilo que Deus diz. Concordas? Dizemos que acreditamos no poder da oração, por exemplo. Mas será que a forma como passamos o tempo mostra isso? Ou será que as nossas ações estão realmente a demonstrar que acreditamos que podemos resolver as nossas vidas por nós próprios e usamos a oração apenas como um último recurso? Manter a nossa cosmovisão central também
pode levar a uma base instável para a nossa vida. É a nossa fé. Os Guinness resume isto da seguinte forma. Ele disse: a fé cristã não é verdadeira porque funciona. Funciona porque é verdadeira. Não é simplesmente verdade para nós. A verdade é verdade para todo aquele que procura de forma a encontrar. Porque a verdade é verdadeira mesmo quando ninguém acredita nela. E a falsidade é falsa mesmo quando todos acreditam nela. É por isso que a verdade não cede à opinião, à moda, aos números, ao cargo ou à sinceridade de pessoas. É simplesmente verdade. E é isso. Cada um de nós precisa chegar ao ponto onde descobrirmos que o que o mundo nos levou a acreditar é incompatível com o que realmente é verdade. E nós temos que tomar decisão consciente de deitar isso para fora, que é a forma como a realidade é segundo a Bíblia, torna-se um sistema de crenças central. Se não fizermos isso, isso vai levar ao ceder e à vacilação e vamos ser inconstantes em todos os atos, como Tiago diz em capítulo 1. Portanto, eu vou fazer uma oração e que poderás orar comigo se quiseres e tomar a decisão firme hoje de basear o resto da tua vida naquilo que Deus te diz que é verdade. Então, se queres orar comigo, vamos fechar os olhos e ter um momento de aceitar e reconhecer o nosso estado e aceitar a cosmovisão de Deus juntos. Está bem? Senhor Jesus, não importa o que o mundo me atirar à cara, estou a tomar uma decisão hoje de acreditar apenas naquilo que tu dizes é verdade. Eu escolho não ser mais vacilante, mas confiar em ti, Senhor, ao tomar uma decisão definitiva. Eu confesso e renuncio a minha cosmovisão prévia. Eu faço um novo compromisso hoje para basear a minha vida na verdade da tua palavra. Eu confio que a tua palavra irá revelar-se como sendo verdade e que vais ser fiel a mim. Amém. Muito bom. Malta, é sempre bom estar aqui com vocês. Vamos continuar com este curso, Liberdade em Cristo, nas próximas semanas. Então, por favor, estejam aqui, toma o compromisso, faz o compromisso para fazer com que isso seja importante, nossos domingos. Eu sei que nós estamos longe, obviamente, um bocado isolados por causa do vírus, mas isso não deve parar o crescimento da nossa fé e a comunhão que nós podemos ter, ou virtualmente, ou nos pequenos grupos da casa. Então vamos continuar avançando em frente, com Jesus à nossa frente. Tá bem? Grandes abraços a todos e uma boa semana para vocês. Tchau!